Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha ovelha amada. Como você está? Como foi o seu dia, sua tarde? Como está a sua família? Como você está de saúde? Como está a sua casa? Eu desejo que tudo esteja correndo bem com você. Eu desejo que as bênçãos do Senhor se derramem como chuva fresca sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à oração da meia-noite, que é uma meia-noite profética. É uma meia-noite profética em que nós consagramos essa madrugada que vai entrar, nós consagramos a nossa noite de sono e também agradecemos por tudo aquilo que Deus fez por nós. Hoje é o dia 4 de 7 dias de oração que nós estamos fazendo contra a ansiedade e contra a insônia. Nós estamos buscando uma cura da alma. Nós estamos buscando aqui cura interior, cura das nossas emoções, alinhamento com Deus. Antes de nós prosseguirmos, eu quero nesta hora pedir que você fique até o final. Sim, o primeiro pedido que eu quero fazer para você, meu amigo e minha amiga, é que você não pule o vídeo, não pule essa live, mas que você fique até o final. Se você não pode aqui se dedicar, parar o seu tempo, faça o que você está fazendo, mas continua com o vídeo, não desligue o vídeo por causa disso, tá bom? Que nada venha atrapalhar a ministração da palavra e a ministração da oração na sua vida. Então a primeira coisa que eu te peço é que você fique até o final, que você não pule o vídeo. Segunda coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal. 70% das pessoas que assistem o canal diariamente não são inscritas. Então, por favor, eu preciso da sua contribuição, preciso da sua ajuda para que este canal cresça. E para ele crescer, nós precisamos aumentar o número de inscritos. Então, eu te peço que você se inscreva aqui no canal. Terceira coisa que eu te peço é que você deixe o like, tá? É um joinha. E a quarta coisa que eu te peço é que você deixe o maior número de comentários possível, tá bom? Para que você possa deixar o seu testemunho, o seu pedido de oração, para que você possa engajar aqui nos vídeos. E a quinta coisa, por fim, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque as maiores visualizações do canal, elas vêm através de compartilhamento. Então tá dando certo, tá funcionando. Eu peço então que você compartilhe, tá? Então compartilha, comenta, dá o like, que é o joinha, se inscreva no canal e fica até o final do vídeo. Amém? Quero também te dar um aviso que no dia 6 e 7 nós teremos aqui na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, que é a região metropolitana do estado do Espírito Santo, um seminário de curas de dons espirituais, ok? E no domingo um culto às 10 horas da manhã, uma cruzada de curas e de milagres, em favor das pessoas que estão enfermas. Então eu quero dizer para você que se você é daqui de Vila Velha, para que você entre em contato comigo, tá bom? Entre em contato comigo. No sábado tem uma inscrição simbólica, faça a sua inscrição porque é um estudo, é um seminário. No domingo é gratuito porque é um culto, amém? Nós estaremos orando, quem irá ministrar tanto o seminário quanto a cruzada, né, quem vai liderar aqui na igreja que pastoreio, será o pastor Ronaldo Dias e sua esposa, a pastora Jéssica Dias. Estarão vindo de São Paulo para ministrar esse seminário e esse culto de curas e de milagres. Então, se você é daqui, se inscreva. Se você não é, mas tem algum amigo, algum parente, você não pode ficar de fora, seu amigo, seu parente também não pode ficar. Então, entre em contato, amém? Dito isso, reserva já o seu copo com água, tá certo? Nós estaremos fazendo uma ministração, uma oração com copo com água, consagrando a Deus, tá bom? E vamos ler, eu quero deixar uma palavra nesse quarto dia, eu quero deixar uma palavra que está em Lucas 23, versículo 26, ok? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26, que diz assim: E enquanto o conduziam, eles
agarraram um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Repetindo, e enquanto o conduziam, eles agarraram um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Nós estamos no 4º dia de 7 dias de uma semana de oração contra ansiedade e oração contra insônia. Ontem, no dia 3, nós ministramos uma palavra em Mateus, em que o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos trabalhado com relação ao que é a ansiedade, o que é a insônia, e que é a nossa busca por controle da situação. Então, quando nós queremos estar no controle, quando nós queremos ter o controle nas nossas mãos e nós não conseguimos, às vezes isso ocasiona uma crise emocional. Nós ficamos ansiosos e da ansiedade, às vezes alguns de nós desconta na comida e alguns de nós também fica sem dormir por conta das preocupações, tá certo? E a raiz disso é o nosso desejo de controlar, é o nosso desejo de ter o controle da situação, é o nosso desejo, é o nosso medo também de ficarmos sós, de ficarmos solitários. Então, são essas raízes e outras. E hoje, essa palavra que nós lemos aqui, que eu queria deixar essa ministração para logo agora nós fazemos a ministração da oração, desse copo com água, essa oração com relação à nossa saúde física. Amém? Essa palavra, ela é uma palavra muito interessante, porque ela vai dizer respeito a um homem que ajudou ao Senhor Jesus. Sim, o Senhor Jesus, no momento que ele estava ali na via dolorosa, que ele estava carregando a sua cruz, a palavra vai narrar que ele simplesmente caiu. Ele caiu, ele não suportava mais o peso. Por quê? Porque tinha apanhado muito, estava sem dormir. Então, olha que interessante que a gente vê aqui, de quando ele foi preso, certo? Da quinta para a sexta-feira, e teve esse seu julgamento ilícito, esse seu julgamento clandestino, várias irregularidades que foram cometidas contra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou toda a noite em claro sem dormir. Então, o que é a primeira coisa que nós aprendemos aqui? Que o Senhor, ele é aquele que pode solucionar os nossos problemas simplesmente pelo fato de ele ter vindo a esta terra como homem, ter passado por todas as situações que nós passamos, sem pecado, e ele venceu toda a situação. Então, para você que tem tido dificuldade com insônia, com ansiedade, com tristeza, com depressão e vários outros problemas, baixa autoestima e vários outros problemas emocionais, saiba que o Senhor também passou por tudo isso. Não passou porque ele era pecador, não passou porque ele tinha pecado, mas ele passou porque ele precisava experimentar todas as nossas dores e sofrimentos. Então, ele sim pode ser um mediador, ele pode interceder e rogar por nós, ele pode orar por nós, ele pode se compadecer de nós, porque ele passou por todas essas situações. E nessa situação que quando ele estava carregando a cruz, chega um momento que ele não consegue mais carregar, simplesmente não consegue mais carregar, porque não tinha dormido, porque tinha apanhado, tinha sido espancado, açoitado. Então, a palavra de Deus diz que os soldados agarraram um homem chamado Simão, que é de Cirene, e Cirene é uma cidade hoje na atual Líbia, na África, na costa norte da África, ali do lado do Egito, tá? Cerca de mais ou menos 1.000 quilômetros, mais ou menos cerca de 1.000 quilômetros de Jerusalém.
E ele tinha saído, peregrinado todos esses dias, toda essa alta distância, e de repente estava ali no campo, ele foi agarrado, eles o constrangeram a que ajudasse o Senhor Jesus. Então o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que todos nós precisamos de ajuda. O Senhor Jesus, como homem, houve um momento que ele quase não conseguiu, ele praticamente não conseguia mais carregar a própria cruz. E o que que nós aprendemos? Que no momento quando nós chegamos assim, que nós pensamos que nós chegamos no nosso fundo do poço, que nós pensamos que não vai ter uma solução, quando nós pensamos que nós não vamos conseguir prosseguir, caminhar adiante, Deus, ele sempre tem um recurso e Deus sempre tem pessoas das mais inimagináveis possíveis que vão estender a nossa mão. Então esse Simão Cireneu, ele não era dali, ele estava na sua mente aleatoriamente ali, mas ele foi constrangido, ou seja, o Espírito Santo de Deus tomou a vida desse homem para ajudar o Senhor Jesus a carregar a cruz dele. E nós também vamos ter esse Simão na nossa vida, tá? Quando você pensar, imaginar que vai estar difícil demais, Deus sempre vai ter um Simão de Cirene, de um lugar distante, do lugar que você menos vai esperar, do lugar que você menos vai imaginar. Deus, ele estará ali para nos ajudar. Então eu queria deixar essa mensagem que fala sobre ajuda, que fala sobre carregar a cruz, que fala sobre fardos que às vezes nós não aguentamos, e quando nós não aguentarmos mais, o Senhor, que é o nosso Pai, sempre vai mandar um recurso para nos ajudar. Amém? Pegue seu copo com água e, conforme nós temos dito aqui, nós temos diversos textos no Novo Testamento sobre atos proféticos. O que nós vamos fazer aqui agora eu sempre digo aqui, o poder não está na água, o poder não está no copo, o poder está na palavra de Deus, o poder está no sangue de Jesus, o poder está no nome de Jesus e o poder está com o Espírito Santo de Deus. Quando nós oramos e consagramos, a unção do Senhor ela é transferida, porque ela é transferível, ela se apega a coisas e objetos. Pastor Bruno, me dá alguns textos, alguns fundamentos bíblicos, de preferência no Novo Testamento. Vou te dar 4 exemplos. 2 de Jesus, 1 de Pedro e 1 de Paulo. Então o primeiro exemplo que eu vou te dar é daquele cego que Jesus cuspiu na terra, pegou da saliva dele, fez um lodo, um barro com pó e sua saliva, e ele passou no olho do cego. E aí você para e pensa, quantas pessoas devem ter criticado Jesus, mas para que cuspir no chão e fazer dessa forma? Não era melhor só encostar a mão ou não encostar a mão e dizer seja curado? Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre a multiforme graça de Deus. O que é multi? São várias. Forme, formas. São várias e diversas formas que Deus opera. Deus, ele não está limitado a uma metodologia. Deus não está limitado a um método pré-fabricado, pré-pronto. E Deus também não está limitado à nossa vontade, à nossa opinião, à nossa crítica, à nossa tradição, à nossa religiosidade, à nossa doutrina, o nosso costume, o nosso pensamento, a nossa cultura, a nossa teologia. Deus não está limitado e não tem compromisso com isso. Salmo 138:2 diz que o compromisso de Deus, aquilo que ele engrandeceu acima de todas as coisas, foi o nome dele e a palavra dele. Então tem esse primeiro exemplo do barro, do lodo feito com a própria saliva, com o cuspe de Jesus. Segundo exemplo, a mulher do fluxo de sangue que tocou na ponta da orla do manto de oração de Jesus, da roupa de Jesus. Veja, não foi o Senhor Jesus que foi até ela, não foi o Senhor Jesus que tocou nela, ela que tocou na roupa e saiu poder, dunamis, e ela foi curada. Em Atos capítulo 5,
salvo engano deve ser o versículo 5, diz que as pessoas iam para as ruas, levavam em macas os enfermos, e o apóstolo Pedro, quando ele caminhava, ele passava, a sombra dele curava as pessoas. A sombra. Atos capítulo 19, versículo 12, diz que as pessoas pegavam aventais e lenços, as roupas que o apóstolo Paulo usava, e levava até os enfermos endemoniados, e os demônios fugiam, as enfermidades fugiam, tá? Então te dei 4 exemplos do Novo Testamento. Posso te dar um também do Antigo, que está lá no profeta Isaías, tá? Profeta Isaías, quando ele vai encontrar com o rei Ezequias, porque ele estava condenado à morte, e ao final, quando Deus muda a sorte dele, dá ele mais 15 anos de vida, a palavra de Deus diz que o profeta Isaías diz assim, olha, façam um emplasto de figos. O que é um emplasto? Né? Pegou os figos como base, amassou aqueles figos, colocou algumas ervas medicinais, fez aquele emplasto com os figos e colocou sobre a chaga dele, ele foi curado. Ou seja, a cura veio através de um ato profético, de um ato físico tangível. Então, por isso que nós vamos orar nesta hora por esta água, e nós vamos consagrar aqui, e vamos orar contra a insônia, contra a ansiedade, contra a depressão, contra a tristeza, e vamos pedir libertação. Então nós vamos consagrar esta água aqui, ativando a unção do Espírito Santo. Quando você beber tendo fé e crendo, você vai sentir gosto, você vai sentir cheiro, alguns vão sentir gosto de remédio, alguns vão sentir cheiro de óleo ungido, cheiro de perfume, e você vai conseguir dormir muito melhor ao final desses 7 dias. Por quê? Quando nós fazemos a oração de forma reiterada, ela se torna mais forte, porque nós estamos orando, e Deus ele responde, amém? Então vamos orar agora consagrando esta água, e vamos orar pelo nosso dia, agradecendo a Deus, vamos orar pela nossa saúde, sobre a nossa casa, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós apresentamos agora diante do Senhor, Deus. Nós apresentamos diante do Senhor este copo com água, Deus. E sabemos que o poder não está na água, o poder não está no copo de vidro, o poder está na palavra, no sangue de Jesus, no nome de Jesus e no Senhor Espírito Santo. Nós consagramos esta água, Pai, e nós declaramos que a partir de agora ela é uma água medicinal. Nós declaramos a partir de agora, nós ativamos o dom de fé através desse ato profético. Então nós declaramos agora esta água sendo aqui uma água ungida, uma água consagrada, uma água medicinal, da medicina sobrenatural de Deus. Quando nós bebermos, Senhor, nós vamos sentir cheiros, perfumes, vamos sentir sabores. E, Senhor, toda enfermidade na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, representando o sangue de Jesus, representando a unção do Espírito Santo, haverá cura. Então nós ativamos agora, Senhor, as unções do Senhor. Nós ativamos a unção de libertação. Aqueles e aquelas que nesta hora, Senhor, precisam de libertação na mente, libertação na alma, libertação no coração, serão libertos. Cadeias serão quebradas, amarrações serão desfeitas, obras e projetos malignos serão cancelados, desligados, anulados. Nós ativamos agora uma unção de cura e nós declaramos que os enfermos, as enfermas, os doentes, a partir de agora serão completamente sarados e curados. Toda doença osteomuscular, problemas visuais, auditivos, linguísticos, neurológicos, reprodutivos, intestinais, estomacais, problemas de fígado, Pai, toda sorte de doenças, nós as repreendemos agora. Todo espírito de aflição, todo espírito de doença, nós declaramos o teu povo liberto. Pai, esta oração da meia-noite com um copo d'água é uma meia-noite profética. Eu peço, amado Espírito Santo, que o Senhor venha visitar todos e todas que estão agora nesta live de oração, ainda que estejam assistindo não ao vivo, estejam assistindo depois. Eu oro nessa hora pelo derramado do teu Espírito Santo aqui, ó Pai, sobre
todos que estão ouvindo e participando dessa oração. Eu clamo, amado Espírito Santo, para que o Senhor venha distribuir os teus dons. Palavra de conhecimento, palavra da sabedoria, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, sinais, profecia, discernimento de espíritos, línguas estranhas, interpretação das línguas estranhas. Amado Espírito Santo, visita todos e todas que estão nessa live. Nós consagramos essa água e declaramos agora a nossa libertação, a nossa cura, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar? Pai, eu peço que todos que participaram deste ato de fé e profético, sintam agora paladares espirituais, cheiros espirituais. Abra, Senhor, a visão, abra a audição, abra as sensações. Eu repreendo, Pai, nós repreendemos o espírito de aflição na alma, o espírito de aflição, meu Pai, na ansiedade, no sono. E nós declaramos nessa hora, eu te peço, Senhor, faça esta oração. Todos os hormônios, Pai, todas as glândulas hormonais sendo alinhadas, principalmente o hormônio do sono, que é a melatonina. Eu peço que o meu irmão, a minha irmã, a minha ovelha querida, Senhor, tenha uma excelente noite de sono. Te agradecemos por esse dia que passou, por esta madrugada que vai entrar. Coloca um capacete de fogo na nossa mente, na nossa cabeça. Uma couraça de fogo sobre o nosso coração. Cerca, Senhor, ao redor com um muro de fogo a nossa casa. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, obrigado por você ficar comigo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo de oração. Que Deus te abençoe. Graça e paz e tchau, tchau.